Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma reunião mediúnica de quinta-feira, esse espaço virtual aqui que nós temos para estudar, refletir, pensar, tirar conclusões, nos conectar com Deus, nos conectar com a espiritualidade, mesmo que virtualmente. Nós passamos por um período de pandemia onde nós fizemos isso muito bem. Os presenciais retornaram, mas ainda fazemos muitos estudos online, à distância. Grupos são formados no Brasil com participantes de todo o mundo. Então, continuemos nesse trabalho bendito que nos proporciona estarmos juntos, mesmo que não fisicamente, mas em pensamento, em vibração, em sintonia, que aliás é um dos nossos próximos capítulos aí para frente. Então, vamos passar alguns recados. Enquanto isso, quem desejar pegar o seu copo, a sua garrafa de água para fazer a fluidificação, o seu medicamento, fique à vontade, tá bom? Então, nós temos os cursos de educação mediúnica presencial às segundas-feiras, 20 horas, às quartas-feiras, 20 horas, e aos sábados, das 14 às 15 e das 15h30 às 16h30. Às terças-feiras, quinzenal, online, nós temos o estudo do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Quem quiser entrar no grupo, pede o link lá para Gleice, ou então pelo WhatsApp da casa, aquele grupo de comunicados. Ali pede para Gleice que quer entrar no grupo do NEP, ela vai direcionar para mim ou para o Eduardo. Ou lá no quadro de avisos tem cartaz com esta foto aqui, tem um QR Code. Se você mirar a câmera do seu celular naquele QR Code, já entra direto no grupo de estudos, tá bom? Às quartas-feiras, nós temos às 20 horas, lá no salão também uma reunião mediúnica, onde nós estudamos o livro dos Espíritos, o livro Roteiro, seguido de passe. Temos alguns tratamentos também às quartas-feiras. Quinta-feira nós temos lá com o seu Noyama, seu querido Noyama, Evangelioterapia no salão, tem o tratamento de cromoimersão e tem outros tratamentos. Aos sábados nós temos durante um longo período, começa às 14 horas e vai até às 17, às vezes 18, aí demanda de quantas pessoas tem para atender, de quantos atendentes fraternos tem, né? Então, é o atendimento fraterno. Lembrando que é muito importante você que acha que precisa de algum tratamento, passar no atendimento fraterno, porque é ali que vai ser direcionado para cromoimersão, para cromoterapia, para cura, para um outro tipo de tratamento. Tem que passar no atendimento fraterno. Até se você quer ser um trabalhador, eu acho que agora eu quero trabalhar aqui como voluntário, eu acho que eu devo ter alguma coisa para colaborar nos trabalhos da casa, tem que passar no atendimento fraterno para ter esse bate-papo, essa conversa, tá bom? Também temos no sábado cromoterapia, também temos no sábado atendimentos da cura, né, da melhora física, tem vários horários que precisa passar no atendimento fraterno. E às 17 horas, nós temos um curso que é misto, porque ele é presencial, tem algumas pessoas que vão lá, e ele também é online, que é do livro O Consolador. Então fica aí o convite para todos vocês, né, fazerem aí os estudos da casa, porque é muito importante. Se você já fez lá atrás, já fiz todos os estudos que eu podia fazer. É bom estar sempre reciclando, sempre tem coisas novas. A gente faz um curso lá atrás, está num determinado momento, e se for fazer o curso agora, você está num outro momento, numa outra evolução, já caminhou um pouquinho, já aprendeu, já errou. Então, é super válido estar reciclando, mesmo quem já fez os cursos mais em outra época. E é isso. Vamos serenando os nossos pensamentos, respirando bem calmamente.
percebendo as batidas do nosso coração. É momento de serenar, é momento de religar e agradecer a Deus, Senhor das nossas vidas, por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos reencarnados. Agradecer a Jesus, irmão maior, pelos exemplos deixados, por todos os ensinamentos, e agradecer a espiritualidade amiga que nos ampara, nos inspira e nos intui por todo o cuidado que tem conosco, que a nossa vida é tão atribulada que nem percebemos o quanto a espiritualidade cuida de nós diariamente. O nosso muito obrigado. Pedindo a espiritualidade que cuida deste trabalho, desta reunião mediúnica virtual, a permissão para a gente iniciar com a prece de Jesus. Essa oração que é universal, é a oração do amor, é a oração do cuidado, é a oração da misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos continuar o livro Roteiro, pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do benfeitor Emmanuel e da editora FEP. Então, hoje nós vamos falar de Evangelho e Individualidade e Evangelho e Exclusivismo. Vamos lá. Efetivamente, as massas acompanham o Cristo de perto. No entanto, não vemos o Mestre a personificação do agitador comum. Tem até uma citação engraçada não, né? Uma situação, no mínimo curiosa de Jesus, que ele fala: Não vim trazer a paz, mas a espada. E dá uma interpretação, assim, numa leitura de olhos corridos, apenas lendo literalmente, que Jesus era o guerreiro, era o libertador que o povo hebreu estava esperando. Mas não, esse não veio trazer a paz, mas a espada. Essa espada quer dizer o cutucão em nós. Cutucar é despertar a nossa consciência, ó. Vamos acordar. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. A espada veio nesse sentido, não de um Jesus guerreiro, um Jesus que ia liderar um exército, um reino. Não essa era a intenção. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte partilham da governança, estabelecendo regras com que adquirem poder sobre a multidão. Isso é uma coisa que acontece há muito tempo e vem acontecendo até hoje, né? É a história da humanidade. Sempre quem detém poder, quem detém um pouco mais de intelectualidade, quer governar a grande massa, a grande multidão, não dando oportunidade dessa multidão de ter pensamento próprio, de ter vontade própria. Lembrando que a lição que estamos lendo chama-se Evangelho e Individualidade. Jesus ele não fez nenhum reino para ele. Muito pelo contrário, ele pregava, ele evangelizava para todos, ele proporcionava um ensino para todos. O mesmo ensino, a mesma parábola, ele contava para uma multidão. Só que cada um estava
estágio de despertar da sua consciência, do seu entendimento, do seu grau evolutivo, e cada um interpretava aquela parábola de um jeito, de uma forma. E isso que é a beleza do evangelho, que Jesus ele não violentava a consciência, ele falava, ó, o ensinamento é esse, eu quero que todo mundo siga dessa forma, nessa fila, nesta ordem. Se não seguir assim, não vai dar certo. Não, essa é a beleza do Evangelho. Para Márcia, é mais fácil a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração. Para outra pessoa, é mais fácil ela realizar bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque todos nós somos espíritos individuais. Nós precisamos uns dos outros para evoluir. Precisamos estar em coletividade. Já estudamos aqui a lei de sociedade, a lei de trabalho, que fazem parte das leis morais, né? Que estão lá no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós precisamos conviver em sociedade, com a nossa família, com vizinhos, amigos de trabalho. Mas a evolução é individual, porque cada um tem uma reflexão, um entendimento. Isso que é bonito no Evangelho. Proclamando as bem-aventuranças à turba no monte, não a induz nunca para a violência, a fim de assaltar, por exemplo, o celeiro dos outros. Ele multiplica ele mesmo pão que reconforta e alimenta. Então, se você está passando fome e necessidade, você não vai lá pegar no seu irmão sem pedir, sem que ele seja ofertado. Vai trabalhar, vai dar um jeito de fazer o negócio acontecer. Então, esse Jesus que queriam mostrar de um agitador, de um reformador, não existe. Ele vem mostrar que é individual as conquistas, os progressos, a melhora, a evolução. Não convida o povo a reivindicações. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava fosse dado a César o que é de César. Ele socorreu a turba sofredora e a consolou, mas ajudou o homem a libertar-se individualmente. Ao apóstolo exclama: Vem e segue-me. Isso ele falou para Levi, que nós conhecemos como Mateus. Vem e segue-me. Ele era um coletor de impostos, mal visto pela sociedade. Ele era um judeu, mas a sua profissão era coletar impostos. Recolheu pouco dinheirinho que cada pessoa tinha para pagar impostos para Roma. Era a profissão dele. Ele tinha intelectualidade, ele sabia fazer contas, mas Jesus foi lá e falou: Vem e segue-me, você tem muito a contribuir no meu ministério. A pecadora exorta: Vai e não peques mais. Falou para a mulher adúltera: Vai, não peques mais. Entra na tua consciência, na sua individualidade, pensa no que foi feito, reveja os conceitos. E Jesus não condenava o indivíduo, ele condenava o ato. Ao paralítico fala: Ergue-te e anda. Estou falando com você. Levanta daí desse estado e anda. Você vai conseguir. A mulher cirofenícia, aquela da hemorragia, diz convincente: A tua fé te curou. Você quis, você teve vontade, você se levantou e foi atrás daquilo que você queria. Por toda parte, vemos Jesus interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência. E o, desculpa, e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Aqui fala uma palavra, só esse parágrafo daria para estudar por horas. Responsabilidade. Responsabilidade e individualidade é de cada um de nós. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sei o que eu faço de certo, o que eu faço de errado, o que eu tenho que melhorar, onde eu já acertei, onde eu já melhorei. Eu sou um espírito individual, criado por Deus.
Então é minha responsabilidade, é minha os meus atos. E isso aqui Jesus explicava, exemplificava bem. Desceu ele próprio ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos, com os enfermos, com as mulheres e com as crianças. Ele não gritou, ele não se impôs, ele não deu ordem. Como eu falei, ele não violentava consciências. Ele evangelizava, evangelizava com ações e com exemplos, e cada consciência despertava na sua individualidade. Pegava para si a responsabilidade de absorver aquilo, colocar em prática para mudar o próprio destino. Não é para mudar o destino do outro. Porque a partir do momento que você melhora, que você quer evoluir, isso não é só para você, para sua vida espiritual quando desencarnar, mas é para você viver melhor enquanto sociedade, enquanto você está aqui. Porque todos esses ensinamentos de Jesus, entendo eu, que eles não vieram para a gente ser pessoas melhores, para viver as glórias eternas nos céus. Não, era para a gente viver melhor aqui na Terra, porque é aqui que a gente vai evoluir. Para isso, Jesus lutou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício e a sua doutrina de revolução interior, quando disse: E que aquele que deseje se fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos. Então, a revolução é interior, é individual. Nós temos que nos conscientizar das nossas responsabilidades, praticar tudo aquilo que a gente vem estudando, que a gente vem escutando, que a gente vem olhando nas pessoas que fazem aí grandes trabalhos, como fez o Divaldo, como tantas ONGs façam. Então, aqui tem nesse texto que daria um estudo assim, nossa, em 3 palavrinhas maravilhosas: individual, responsabilidade e reforma interior, evolução. É tudo individual. Sou eu como espírito que eu sou, não existe outra Márcia igual a mim, que tenho que despertar a minha consciência para essas 3 palavras e, ó, trabalhar, praticar. Agora a gente vai falar um pouquinho de evangelho e exclusivismo. Quase todos os santuários religiosos, divididos entre si na esfera dogmática, isolam-se indebitavelmente, disputando privilégios. E até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola desde os primeiros séculos de sua constituição. Olha que engraçado, nós acabamos de falar de evangelho e individualidade, e agora nós vamos falar de evangelho e exclusivismo. É engraçado como o Emmanuel traz nos seus textos sempre essas questões históricas, né? Sempre ele vai falar do Egito, da Índia, da China, da Roma Antiga, porque é a história das civilizações, é a evolução que vem caminhando, né? O Evangelho de Jesus, ele não é exclusivista, pelo contrário, ele é inclusivista, né? Todo esse movimento que nós vemos aí fazendo para incluir o diferente, incluir o especial, nas escolas, nas tarefas, nos trabalhos, na sociedade, em comum, no geral, né? Todo esse trabalho que hoje é tão forte, né? As próprias mulheres que antigamente não tinham direito a época de Jesus, a herança, a mulher não tinha direito à herança, só os filhos, só os filhos homens, né? Antigamente a mulher não podia dirigir, não podia votar, não podia usar saia. Quanto foi conquistado, né? Era exclusivo de uma parte da sociedade, algumas regras e algumas condutas. Com o tempo isso foi mudando. E todo esse movimento que é feito agora, Jesus já fazia lá atrás.
porque Jesus é o maior inclusivista de todos os tempos, porque Jesus, ele curou, ele evangelizou e ele conviveu com pobres, pescadores, agricultores, donas de casa, prostitutas, com romanos, com soldados, com doutores da lei, com escribas, com fariseus, com rabinos. Então ele era o maior, Jesus é o maior inclusivista de todos os tempos. Então essa movimentação de uma determinada religião não vai com a cara da outra, não vai. Gente, isso já era. Cada vez mais nós vemos aí a movimentação de diálogos interreligiosos, vai um representante de cada religião dialogar, conversar, como essa intolerância religiosa pode acabar. Isso é inclusivismo. Agora, torcer o nariz porque eu sou espírita, aquela determinada religião torce o nariz, ou eu torço o nariz para aquele testemunho de Jeová que vem bater na minha porta e entregar um panfletinho, isso é exclusivismo. E isso não pode acontecer mais nos dias de hoje. Temos que respeitar a individualidade de cada um, a escolha que cada um fez. É responsabilidade. Vendo como as palavras estão, ó? Vamos lá. Dentro de evangelho e exclusivismo, Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Acabei de falar, ele era o maior inclusivista de todos. Afirma não haver nascido para destruir a lei, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Não hostiliza senão a perversidade deliberada, não guerreia, não condena, não critica, combate o mal, socorre as vítimas e dá dele totalmente a todos, se dedica a todos. Ele tinha pouco tempo entre nós para fazer isso. Jesus ele olhava para o ser na sua plenitude, no que ele via o melhor de cada ser humano. Acreditava, confiava, que cada um que passou, né, a sua época, digamos assim, um espírito em potencial para realizar grandes feitos, para evoluir, para combater suas más tendências com os ensinamentos que ele deixou. Então ele enxergava o ser humano na sua plenitude, não excluía ninguém. Por isso ele curou o filho do servo do centurião romano, por isso ele conversava com Gamaliel, o maior rabino que tinha na época, e assim vai. Não tinha exclusividade para Jesus, ele não separava ninguém. Começa o seu ministério da palavra conversando com os doutores do templo. Quando ele tinha lá 10 anos, ele foi conversar com os doutores do templo. Até ficou perdido, a mãe dele ficou procurando. E termina o seu apostolado palestrando com ladrões, porque ele foi crucificado em meio a dois ladrões e conversou com cada um deles e prometeu a eles o reino dos céus. Ainda hoje vocês estarão comigo no reino dos céus. Auxilia mulheres desventuradas com serenidade, não busca títulos e se inclina-se atencioso para atender a vários corações. Nicodemos, um grande rabino, um mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado de Jericó, recebem dele a mesma expressão afetiva e atenciosa. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é criação humana. Quando o cristianismo trouxe até agora o mundo atormentado e dividido de elos de amor e luz e de verdadeira solidariedade. Então, Jesus não separou ninguém por categoria, por cor, por classe social, por posses, por acreditar ou não se ele era o Messias. Ele não separou ninguém, ele atendeu a todos,
Ele tentou ensinar a todos, exemplificou para todos, e cada um, na sua individualidade, no momento em que estava, no amadurecimento em que estava, entendeu ou não. E se não foi quando Jesus esteve entre nós, com certeza em um outro momento, porque os discípulos que depois viraram apóstolos continuaram o seu trabalho, perseguidos, né, de uma forma assim não tão ostensiva como Jesus, talvez não tão na mesma intensidade, porque eram todos perseguidos, mas continuaram o trabalho de Jesus. Então, às vezes, a mesma pessoa que escutou uma parábola de Jesus não entendeu, escutou Pedro falar do evangelho em uma outra oportunidade e captou melhor a mensagem. Isso é que é bonito do evangelho. E isso acontece com a gente nos dias de hoje. Esse livro, eu estudei ele na pandemia. Quando começou a pandemia, eu comecei a estudar. Eu fazia um estudo virtual com um grupo chamado AME Osasco, Associação Médico Espírita. E foi muito legal, muito bacana, aprendi muito, mas era um momento. Hoje que eu estou refazendo ele e estudando com vocês, eu estou tirando outros aprendizados totalmente diferentes daqueles. É amadurecimento, é evolução, é equilíbrio. Naquela época, talvez eu estava mais preocupada com a pandemia e precisava me ocupar para minha cabeça não ficar para lá e para cá. E hoje não, eu estou estudando de uma outra forma, estou tirando outros entendimentos. E isso é que é bonito do Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Porque se você lê o Livro dos Espíritos hoje, e você já leu lá atrás, com certeza você vai ter novas reflexões, novas afirmações, novas contrariedades. Isso é muito bom. Então é isso, pessoal. Eu só queria falar um recado que eu não falei lá no começo, que dia 23 de agosto nós vamos ter lá no salão, após as 18 horas, um bingo beneficente. Estamos aceitando prendas, tá bom? Vamos ter a cantina funcionando normalmente, com a arrecadação sempre da cantina pro Grupo Alta de Souza, que faz os enxovais de bebês para ajudar as mãezinhas que precisam. E nós vamos ter o bingo no salão, tá? Então, já fica aí o convite para todos vocês, já salva aí na agenda de vocês, tá bom? Que nós vamos ter o bingo, hein? Fiquem atentos aí. Então, vamos agradecendo a espiritualidade por esse momento de estudos, de grandes reflexões, momentos em que somos amparados, intuídos, o qual agradecemos muito. Agradecendo também pela oportunidade que nos é dada de estudar o Evangelho de Deus trazido por Jesus, agradecendo a esta casa, CETRELV, que nos dá a oportunidade de estudar virtualmente, pedindo a todos os mentores da casa, Bezerra de Menezes e toda a sua corrente que nos transmita energias de paz, de melhora física, de tranquilidade e de equilíbrio. Pedindo então a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, que nos cubra com seu manto azul. Pedindo a permissão para a gente encerrar com a prece de Maria, nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja. Muito bom, pessoal. Mais uma vez aí estudamos, né? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, tenham uma noite tranquila de sono e tudo de bom para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau.